Olá, me chamo Antônio Delgado, moro no interior do Ceará. E aqui, por ser interior, existem muitas histórias e aparições de lobisomens. E acredito que ainda irão surgir muitas outras histórias, principalmente sobre o lobisomem. E o que vou relatar aqui aconteceu com a minha sobrinha, que hoje mora em Fortaleza. Ela nos contou a história de uma vizinha nossa que mora por aqui, que era suspeita de virar o lobisomem. Essa vizinha já era uma senhora velha e também era alcoólatra, o que fazia mais ainda as pessoas desconfiarem. Mas eu, em particular, desconfiava era porque, em certas noites, aquela senhora ia dormir com o corpo em perfeito estado. Mas quando era no outro dia de manhã, ela aparecia com várias lesões sobre o corpo. Ela era uma senhora extremamente corajosa. Não tinha medo de nada. Saía durante as noites estrada fora. Vale destacar que ela era casada com um compadre dela. E, segundo a lenda, diz que quando dois compadres se casam, os dois são amaldiçoados. Durante todo o tempo em que essa senhora se encontrava viva, as aparições de lobisomens aqui eram constantes. Hoje também existem aparições, mas não como antes, na época em que ela estava por aqui. Vale destacar também que o pai daquela senhora tinha como pertence o tão famoso e aterrorizante Livro de São Cipriano. Um livro que ensina muitos rituais, e dizem que um desses rituais era ensinando como se transformar naquela fera. O velho havia morrido muitos anos antes daquela senhora virar nossa vizinha. E ninguém sabe onde foi parar aquele livro. Mas voltando para aquela senhora, muitos não acreditam. Mas ela virava sim o lobisomem. E isso foi confirmado depois de um homem que morava em uma comunidade vizinha. Chegou em casa dizendo que um animal muito feroz e violento tinha o atacado e quase o havia comido vivo. A minha sobrinha estava na hora que o homem contava a história e ouviu quando ele disse que a fera que ele viu era aquela senhora. Pois quando a fera o atacou, ele chamou o nome da senhora e a fera simplesmente sumiu no meio do mato. A minha sobrinha, que era muito amiga daquela senhora, apesar da diferença de idade, correu para dizer, e ao chegar lá e contar essa história para aquela velha senhora, ela em lágrimas disse: "Não é mentira. Eu também me lembro quando eu estava transformada naquela coisa. E ele chamou pelo meu nome. Naquele momento, minha sobrinha realmente confirmou que ela era de fato o lobisomem. Hoje, anos depois, ela já não está mais viva. Mas a história ficou, e não é apenas uma lenda. Outras pessoas que convivem entre nós se transformam nessa criatura. Eu acredito que quando uma pessoa está transformado nessa coisa,
Ela não tem consciência de nada. E aquela senhora só teve uma leve consciência quando alguém falou seu nome. E de algum jeito, ela fez com que aquela fera que tomava conta de seu corpo saísse correndo dali para evitar maiores problemas. Boa noite.